Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Abra a tua Bíblia na carta do apóstolo Tiago, capítulo 1 e versículo 1. Nos alegramos em ouvir os relatos da obra missionária, nos alegramos em receber a família missionária aqui em Uruguaiana, depois desses meses, ali em Vigia del Rosário. Estivemos lá com os irmãos no dia da posse, assim como já fizemos em outras ocasiões com outros missionários, mas sabendo das dificuldades. E a igreja tem orado pelos irmãos, pelos missionários. Inclusive eu pedi oração aqui na igreja por eles, pelos missionários de Las Varijas também, porque sabemos da batalha espiritual que os irmãos têm enfrentado. Não é brincadeira esse trabalho, mas a igreja de Uruguaiana tem todos os dias levado os irmãos na presença do Senhor. E é por isso que nós temos visto a obra de Deus sendo realizada. Parabenizamos também a irmã Simone, que no dia de domingo, esteve aniversariando. Que Deus lhe dê muita graça, muita saúde para fazerem a obra do Senhor. Também informamos que no sábado, ali na subsede, a partir das 16 horas, haverá um encontro de adolescentes. Estará pregando o irmão Vladimir, também o irmão Joabe, e o grupo Adoração. E no domingo à noite, aqui na sede, nós teremos a formatura das irmãs que estão concluindo o curso ELA. Então, as irmãs e os irmãos estão convidados a participar conosco aqui. Tiago, capítulo 1, versículo 1. Os irmãos encontraram? Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, para as 12 tribos da dispersão, saudações. Versículo 27. É o primeiro texto-chave desse livro, que diz assim: a religião pura e imaculada para com nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado do mundo. O segundo texto-chave está no capítulo 2, versículo 26, também conhecido da igreja, que diz assim: assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem as obras é morta. Amém? A igreja pode tomar os vossos lugares. Como os irmãos bem sabem, nós estamos iniciando esse estudo da carta de Tiago. E hoje nós daremos aqui apenas uma introdução, um panorama desta carta, para que os irmãos, quando ouvirem os demais expositores da palavra, que nas próximas terças-feiras vão falar, os irmãos estejam inteirados do que se trata. Queridos, esta carta ou epístola é a mesma coisa, epístolas ou cartas, é uma das epístolas gerais do Novo Testamento. Qual é a diferença das gerais e das outras epístolas? Falamos muito nas epístolas de Paulo, que eram endereçadas a algumas igrejas específicas ou até mesmo a pessoas, assim como Timóteo e como Tito. Mas esta é uma carta que eles chamam de circular. É uma carta que ela foi enviada a muitas igrejas, grupos de pessoas, em especial, como diz o versículo 1, as 12 tribos da dispersão.
Talvez não chegou em todas as 12 tribos, mas o certo é que aonde existiam judeus que haviam se convertidos ao cristianismo, provavelmente eles receberam uma cópia desta carta do apóstolo Tiago. Ela é a epístola mais prática do Novo Testamento. Quando nós lemos ela, os irmãos veem que ela é muito prática. Nós lemos e podemos associar com muita facilidade ao viver no dia a dia do cristão, no nosso dia a dia. As epístolas são a maioria no Novo Testamento. São 27 livros que nós temos no Novo Testamento e 21 delas, ou 21 deles, são epístolas. E estas cartas, como nós estamos aprendendo, elas tinham tanta autoridade que quando chegava em uma certa igreja, ela tinha a mesma autoridade como se o escritor estivesse presente. Então, quando nós lemos as cartas de Paulo, Pedro, João, Tiago, elas eram recebidas nas igrejas com muito respeito, eles tinham uma certa, me fugiu a palavra, mas um respeito exemplar ao receber a carta e ter ali o apóstolo falando a eles com muita educação. As cartas também tinham um propósito claro de dar instrução em algumas áreas doutrinárias ou também corrigir algum tipo de mau comportamento da igreja. E quando nós lemos 1 Coríntios, por exemplo, nós vemos que Paulo estava ali corrigindo aquela igreja de alguns pontos que ele havia sido informado. Então as cartas serviam para isso, sejam instruções doutrinárias ou correção, é para isso que também serve para os nossos dias. Inclusive, nós temos um costume de ler um texto, um capítulo, alguns versículos da Bíblia Sagrada. E quando nós chegamos às cartas, nós fazemos da mesma forma, né? Lemos um pequeno texto. Mas os mestres da teologia nos ensinam algo muito lógico. Por exemplo, se nós recebemos uma carta de alguém, nós vamos ler um pedaço por dia ou vamos ler toda ela? Assim, nós precisamos ler as cartas, inclusive porque elas são pequenas, a maioria delas. Então, nós temos que ler toda ela para, no mínimo, nós entendermos qual o ponto de vista do escritor, para seguirmos os argumentos desse escritor, para que nós venhamos entender de uma forma ampla com os seus textos e também os seus contextos. Nós vamos ver também nesta epístola que Tiago não se preocupa com teologia, mas com ética cristã, moralidade e testemunho dos seus leitores. Nós não vamos ver aqui quase nada teológico, assim como as cartas de Paulo, que trazem muita teologia, mas é tudo na prática. Ele se preocupava em que os cristãos, principalmente os judeus que haviam se convertido ao cristianismo, eles deixassem verdadeiramente a legalidade, a observação da lei e não fossem legalistas, mas praticantes desse evangelho que eles haviam aceitado. Tratava da evidência externa da conversão interna.
Esta era a maior preocupação de Tiago. Aquilo que eles haviam aceitado internamente, Tiago entendia que precisava ser externado. E então esta carta serve para isto. Também nós vamos ver que esta carta passou por um momento de controvérsias, devido quando da reforma protestante, muitos líderes emergentes, eles ressaltavam que a doutrina de Paulo sempre foi que a salvação é pela fé. Mas parece que Tiago está na contramão desta verdade. Parece que Tiago está dizendo as obras que salvam, mas salvo engano. Depois, Martinho Lutero, inclusive, falou que este era um livro de palha, que não tinha valor, mas alguns teólogos entenderam o ponto de vista de Tiago e mantiveram esse livro, esse escrito, no cânon bíblico, mas correu o risco de não estar nas páginas da Bíblia Sagrada. Mas entendemos que este Tiago tinha a sua intenção, o seu ponto de vista é que se nós somos cristãos, nós precisamos externar o cristianismo nas nossas atitudes, no nosso testemunho e também na moralidade em que estamos vivendo. Quem era esse Tiago que nós vamos aprender nas próximas terça-feira? A Bíblia diz que haviam outros Tiagos no Novo Testamento. Porém, há uma forte evidência de que se trata do líder da igreja em Jerusalém. Inclusive lá em Atos, capítulo 15, versículo 13, quando acabaram de compartilhar, Tiago pediu a palavra e arrazoou-lhes: irmãos, ouvi-me. Aqui em Atos nós já vemos esse Tiago sendo mencionado por Lucas. Provavelmente é o Tiago escritor desta carta. Paulo também se refere a ele como o irmão do Senhor e o inclui entre os apóstolos. Ele não era discípulo de Jesus, mas Paulo coloca ele também nesta posição, quando escreveu em Gálatas, capítulo 1, versículo 19, dizendo: não vi nenhum dos outros apóstolos, a não ser Tiago, irmão do Senhor. Nos evangelhos, ele é mencionado 2 vezes, em Mateus capítulo 13, 55 e também Marcos 6 e 13. E em ambas, ele é identificado como irmão do Senhor Jesus Cristo. Ele se tornou seguidor de Jesus após a ressurreição de Jesus Cristo. Antes, ele não seguia a Jesus, mas a história nos diz que ele era um judeu autêntico, era um judeu que ia para o templo, que orava. Inclusive algumas informações extrabíblicas dizem que ele era um homem muito piedoso e orava muito por Israel, e os seus joelhos eram duros como de camelo, de tanto orar de joelhos dobrados. Também nós vamos ver que ele estava entre aqueles que esperavam a descida do Espírito Santo. Depois que Jesus ressuscitou, apareceu também a Tiago, e ele aceitou, começou então a seguir os passos de Jesus e os seus ensinos. Pedro, ao deixar a Palestina e a igreja,
provavelmente esse Tiago assumiu o seu lugar na liderança da igreja de Jerusalém. Nós vimos isto em Atos, capítulo 12, e o versículo 17, que diz assim: e acenando-lhes ele com a mão para que se colocasse, contou-lhes como o Senhor tirara da prisão, e disse: anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo partiu para outro lugar. Isso fala de Pedro, que estava se retirando, e então pediu para anunciar isto a Tiago, este irmão do Senhor. Após 3 anos da conversão de Paulo, ele esteve em Jerusalém e lá viu Tiago. Esse versículo que nós já lemos em Gálatas, capítulo 1, versículo 19. Não vi nenhum dos outros apóstolos, a não ser Tiago, irmão do Senhor. Tiago foi uma das primeiras testemunhas da ressurreição, e isso está em 1 Coríntios 15, versículos 3 até o 7. E este fato o levou de cético a líder da igreja em Jerusalém. E a partir desse momento, ele se tornou um cristão autêntico, piedoso e humilde. A história diz que a humildade desse homem era muito grande, principalmente por não usar a sua posição de irmão de Jesus Cristo para nenhum benefício próprio. Ele, inclusive, nesta carta, ele quase não cita Jesus. Porém, ele traz muitos ensinos, muitas palavras que Jesus falava. Amém? Esse homem, Tiago, foi martirizado por volta do ano 62 depois de Cristo. Embora nós não tenhamos registro bíblico, mas registros extrabíblicos nos conferem essa data. Essa carta foi escrita entre os anos 50 e 60 da nossa era, mais provavelmente alguns dizem que foi escrito antes, porém tudo indica que está nestas datas de 50 a 60. O destino desta carta, então, foram as 12 tribos que andavam dispersas. Por que andavam dispersas? Os judeus convertidos haviam sido espalhados por todo o reino romano por causa da perseguição que havia em Jerusalém. Então, esses crentes judeus foram saindo de Jerusalém e esta carta circulou em todas estas colônias, estes grupos de judeus que haviam saído, mas também aqueles gentios que foram ganhos para Jesus por Paulo, nas viagens missionárias de Paulo, e também muitos que estavam em Jerusalém também tiveram acesso a este escrito. O propósito desta carta era fomentar o viver cristão na prática, praticar realmente o cristianismo. As atitudes e práticas corrosivas estavam surgindo entre os cristãos. Primeiro, porque eles vinham do judaísmo, eles estavam seguindo uma religião e agora eles precisavam mudar a sua visão com a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. E é lógico, eles não tinham a Bíblia como nós temos nos dias atuais, então precisavam desta instrução para poderem viver uma vida conforme Jesus Cristo havia ensinado. Tiago falava contra os males com muita autoridade, inclusive com severidade, porém com humildade. Aos cristãos de todos os lugares a permanecerem fiéis aos ensinamentos e às práticas da fé. As palavras de Tiago se assemelham
as palavras de Jesus no Sermão do Monte. Quando nós lemos o Sermão do Monte, nós podemos traçar um paralelo com esta carta e vamos encontrar muitas similaridades, porque eu creio que Tiago ouvia, apesar de não seguir Jesus, mas ouvia alguns ensinamentos também. Provavelmente viveram um tempo juntos em casa, até os 30 anos de Jesus, e ele com certeza ouvia algumas coisas. Então aqui ele aplicou, porque Jesus, a sua sabedoria, a Bíblia já registra lá com 12 anos no templo, ele já estava conversando com muita sabedoria com os mestres daquela época. Ele é o autor que menos menciona o mestre, mas tem o discurso mais parecido com o mestre de todos os escritores do Novo Testamento. Esta carta é um protesto contra a hipocrisia, devido os judeus terem vivido na observação da lei e haviam se tornado religiosos e legalistas. Então Tiago, sabendo disso, vivendo a mesma situação, porém entendendo com mais facilidade, devido a viver próximo de Jesus Cristo, ele usou então esta forma para instruir os irmãos judeus. A fé é uma força transformadora e isto resulta em um viver santo. O propósito final de Tiago era exortar e instruir sobre viver de forma justa, a fim de mostrar aos cristãos judeus dispersos como a fé opera para produzir a justiça da lei durante a era atual. Ele estava tentando fazer a transição entre a vida debaixo da lei para a vida justa na era do cristianismo, o tempo da graça que nós vivemos. Talvez para nós hoje, isso aqui são apenas informações que talvez alguém possa pensar, isso não vai me acrescentar em nada. Mas se nós não entendermos o porquê que foi escrito os livros da Bíblia Sagrada, se nós não sabermos qual eram os destinatários de tal carta, nós não vamos entender tudo aquilo que a própria carta tem para nos ensinar. Quando nós lemos alguns textos, como por exemplo o 27 do capítulo 1 que nós lemos, que fala sobre a religião pura e imaculada, se esse texto for pego sem o seu contexto, sem entender o porquê foi escrito, nós não vamos entender. Vamos entender apenas que visitar os órfãos e as viúvas basta para sermos um bom cristão. Mas realmente, como nós já frisamos, não era isso que Tiago estava querendo dizer, mas ele estava querendo dizer, isto aqui é vocês mostrando realmente que vocês aceitaram o cristianismo, que saíram, deixaram de lado as obras da lei para cumprir com o chamado de Jesus Cristo. Então, queridos irmãos, para entendermos os demais irmãos, que temos aqui o irmão Pedro, o irmão Gilney, o pastor Leonardo, também o evangelista Joabe, que vão expor esses textos da carta de Tiago, nós precisamos saber o porquê que foi escrito. Então, nesta primeira terça-feira, este é o nosso tema. Esta é a introdução da carta. E os irmãos vão ver que nós vamos aprender muito. Por quê? Porque é uma carta que traz todas as coisas práticas para a nossa vida, inclusive até sobre a língua, né? São textos que nós vamos encontrar sobre a unção, por exemplo,
que nós vemos que muitas pessoas têm o costume de ungir objetos, ungir a casa, ungir o carro. O único livro, o único escritor que se preocupou com isto foi Tiago. E nós vamos ver que a única vez que a Bíblia Sagrada nos autoriza a usar o óleo no Novo Testamento é para ungir os enfermos. E pronto, pelos presbíteros, ou evangelistas ou pastores. Também vamos ver que os diáconos e auxiliares, às vezes até as irmãs gostariam de ungir, como já vimos em alguns casos, que irmãs queriam ungir também. A Bíblia não nos autoriza isso. Então nós vamos aprendendo e vamos colocando em prática. E Deus vai abençoando a cada um. E nós vamos nos fortalecendo na sua palavra. Amém? Nos coloquemos em pé. Vamos orar e encerrar o nosso culto nesta noite. Está tão bom, né, de aprendermos da palavra, de ouvir o nosso missionário trazer informações e nós saímos daqui fortalecidos em Deus. Que Deus abençoe as nossas vidas. Tem alguém que necessita de alguma oração, precisa de alguma oração, passe aqui na frente, nós queremos orar por você. Se tem alguém que ainda não aceitou Jesus Cristo como Salvador e pretende hoje entregar a sua vida a Cristo também, hoje é uma oportunidade para você. Se não tem ninguém, nós vamos orar. Continuamos orando pela irmã Betânia, pelos demais pedidos de oração que aqui chegaram. Oremos. Querido Deus, amado Pai, chegamos na Tua presença mais uma vez para Te agradecer, Senhor, por este culto, aonde aqui pudemos sentir a Tua presença, ouvir relatos da obra missionária, Senhor, e também aprendermos sobre esta carta que vai nos trazer muitos ensinamentos, muita instrução para a nossa vida prática, diária e cristã. Te agradecemos, Senhor, pelo Teu povo que aqui está, pelos obreiros que aqui estão, que juntos vamos nos fortalecendo na Tua palavra. Abençoa, Senhor, a irmã Betânia, que está hospitalizada, Tu conheces a necessidade, Tu és um Deus de milagres e Tu pode realizar grandes coisas. E a Tua igreja, Senhor, a Tua noiva tem clamado, tem pedido, e sabemos que Tu podes fazer algo, Senhor, que vai ficar marcado nas orações desta igreja. Bendito Deus. Também oramos por este outro pedido de oração, por aqui uma pessoa que está enfrentando câncer. E se esse pedido chegou até nós, é porque alguém tem fé que a oração da igreja, ela pode fazer grandes coisas no mundo espiritual. Querido Deus, entra com providências, fazendo a Tua obra completa. Abençoa o Teu povo, vai conosco para os nossos lares, nos guardando, nos protegendo de todo o mal. E o Teu nome, Senhor, é exaltado para todo sempre. Fica conosco, é o que nós Te pedimos e Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de nós. E todos dizemos: Deus vos abençoe em nome de Jesus. Amém.